Vi em meu sonho que intérprete tomava Cristão pela mão e o levava a um lugar onde estava uma fogueira ardendo diante de uma parede. Ali tinha uma pessoa jogando água na fogueira com a intenção de apagá-la, mas as chamas aumentavam e ficavam cada vez mais quentes. "O que significa isso?" perguntou o Cristão. "Esta fogueira", respondeu o intérprete, "é a obra da graça que se opera no coração. Aquele que joga a água tentando apagá-la e extingui-la é o diabo, mas você pode ver que o fogo aumenta e fica mais quente. Você também verá a razão disso." Então ele o levou para trás da parede, onde se via um homem com um vaso de óleo nas mãos. Ele, em segredo, derramava continuamente óleo no fogo. Cristão perguntou: "O que isso significa?" "Este é Cristo, que continuamente, com o óleo de sua graça, mantém viva a obra já iniciada no coração. E por meio dessa obra, apesar de tudo que pode fazer o diabo, as almas dos crentes se provam piedosas. Mas você observou também que o homem fica atrás da parede para alimentar o fogo. Isso é para ensinar que é difícil para aquele que é tentado ver como essa obra graciosa se conserva na alma." Vi também que intérprete o tomava novamente pela mão, levando-o até um lugar agradável, onde se erguia um suntuoso castelo. Cristão regozijou diante da visão. Observou que no terraço do castelo algumas pessoas caminhavam vestidas de ouro. "Podemos entrar?" perguntou Cristão. Intérprete então o levou até a porta do castelo, onde havia vários homens, todos querendo entrar. Nenhum deles, porém, ousava fazê-lo. Ali também estava sentado um homem ao lado de uma mesa, e sobre esta se via um tinteiro e um livro, no qual ele anotava o nome daquele que deveria entrar. Cristão viu também, no vão da porta, que havia muitos homens que, trajando armaduras, barravam a passagem, determinados a fazer todo o dano e mal que pudessem àquele que tentasse entrar. Por fim, quando todos começaram a recuar com medo dos homens armados, Cristão viu um homem de semblante bem resoluto aproximar-se do que estava sentado escrevendo e disse: "Anote o meu nome, senhor." Viu que o homem desembainhava a espada e colocava um capacete na cabeça, avançando rumo à porta, contra os homens armados que sobre ele caíram com força mortal. O homem, porém, não se deixou vencer e, mesmo caído, golpeava ferozmente. Assim, depois de ser ferido e ferir muitos homens, conseguiu abrir caminho em meio a todos eles, entrando no castelo. Ouviu-se uma bela voz vinda dos que estavam lá dentro, dos 3 mesmos que caminhavam no terraço do palácio, e dizia: "Entre, a glória que conquistou, você a terá para sempre." Ele entrou e se vestiu com os mesmos trajes dos outros. Cristão sorriu e disse: "Na verdade, acho que já sei o significado disso. Agora deixe-me seguir adiante." "Não, fica aqui", pediu o intérprete, "até que eu lhe mostre um pouco mais. Depois você poderá seguir o seu caminho." O intérprete o levou a um aposento muito escuro, onde se via um homem sentado atrás das grades de ferro. O homem parecia muito triste. Ali sentado, olhando para o chão, as mãos unidas, suspirava como se trouxesse o coração amargurado. Disse Cristão: "O que significa isso?" Intérprete pediu-lhe que conversasse com o homem. "O que você é?" perguntou Cristão. "Sou o que antes não era", respondeu o homem. "O que você era?" indagou Cristão. "Antes eu era um professor bem-sucedido, tanto aos meus próprios olhos quanto aos olhos dos outros. Pensava que estava destinado a subir até a cidade celestial." "O que você é agora?" "Sou um homem desesperado, e no desespero estou preso, como nessas grades de ferro não posso sair. Mas como é que você chegou a esta condição?" Deixei de vigiar, de me manter sóbrio, larguei as rédeas no pescoço das minhas paixões, pequei contra a luz da palavra e a bondade de Deus, enchi de tristeza o espírito e ele se foi. Tentei o diabo e ele me veio, provoquei a ira de Deus e ele me abandonou. Tanto endureci o meu coração que já não consigo me arrepender." "Mas então não há esperança para um homem assim?" disse Cristão à intérprete. "Pergunte a ele." "Então não há esperança? Você tem de continuar preso atrás dessas grades de ferro em desespero?" "Nenhuma esperança." "Por quê?" "Se o filho do bem-aventurado é misericordioso." Eu o crucifiquei de novo. Desprezei a sua pessoa, desdenhei de sua justiça. Tive o seu sangue como coisa impiedosa,
Insultei o Espírito da graça. Distanciei-me de todas as promessas e agora nada me resta senão terríveis ameaças que irão me dizimar como um adversário. Por qual motivo você se deixou cair em tal situação? Pelas paixões, prazeres e proveitos desse mundo, e ao curti-los prometi a mim mesmo grande deleite. Mas agora cada uma dessas coisas me atormenta. Mas você não pode se arrepender? Deus me negou o arrependimento. Sua palavra me trancou atrás dessas grades de ferro. E nem todos os homens do mundo podem me libertar. Como lutar contra a miséria que me aguarda da eternidade? Que a miséria deste homem sirva de exemplo, disse intérprete a cristão. Deus me ajude a evitar a causa da miséria deste homem. Senhor, já não é hora de eu retornar ao meu caminho? Quero mostrar a você outra coisa. Depois poderá seguir o seu caminho. Assim, novamente ele tomou o cristão pela mão e o levou a uma câmara, onde alguém se erguia da cama e vestindo as roupas tremia. Cristão disse admirado, por que esse homem treme tanto? Intérprete pediu que o homem contasse a cristão por que agia assim, e o homem disse, essa noite eu estava dormindo, sonhei, e o céu ficou negro. Trovejava e relampejava terrivelmente. Em meu sonho, eu vi o vento soprando, as nuvens de uma maneira estranha. Ouvi depois um grande som de trombeta e vi também um homem sentado sobre uma nuvem. O homem continuou. Ouvi uma voz que dizia, levantai, mortos, e venham ao juízo. As rochas se fenderam, os sepulcros se abriram e os mortos saíram. Alguns deles estavam contentes e olhavam para o alto. Alguns procuravam se esconder sobre as montanhas. Então olhei para o homem sentado sobre a nuvem e o vi abrir o livro, convocando o mundo para junto de si. Porém, por força de uma labareda que emanava dele, havia uma distância entre ele e os outros, como entre o juiz e o prisioneiro em tribunal. Também ouvi um protesto aos que serviam o homem sentado na nuvem. Juntem o joio, a palha e o restolho e lancem tudo no lago de fogo. E imediatamente se abriu o abismo sem fundo, bem embaixo de onde eu estava. Lá de dentro jorravam brasas ardentes e fumaças acompanhadas de som terríveis. As mesmas pessoas disseram, recolha o trigo no meu celeiro. Vi muitos serem arrebatados e alçados às nuvens, mas eu fiquei. Também procurei me esconder, mas não conseguia, pois o homem sobre a nuvem não tirava os olhos de mim. Lembrei dos meus pecados e minha consciência me acusava a cada passo. Então acordei. Mas o que foi que o deixou com tanto medo dessa visão? Pensei que o dia do juízo chegara e que eu não estava pronto. Mas isso me apavorou, pois os anjos arrebataram várias pessoas e me deixaram para trás. Além disso, o abismo do inferno abriu-se bem onde eu estava. Minha consciência também me arruinava, e quando eu pensava sobre isso, o juiz não tirava os olhos de mim. Intérprete perguntou a cristão, você já refletiu sobre todas essas coisas? Sim, e elas me provocam esperança e medo. Lembre-se de tudo isso, para que o faça avançar pelo caminho que você deve seguir. Então o cristão foi se preparar para retornar à jornada, mas intérprete ainda lhe disse, o Consolador esteja sempre com você. Bom cristão, para guiá-lo pelo caminho que conduz à cidade. Assim partiu o cristão pensando, presenciei coisas raras e pertinentes, coisas temíveis que ficaram na minha mente. E que o que vi me fortaleça naquilo que me propus fazer, que eu compreenda a razão pela qual me fizeram ver, e que eu, ao bom intérprete, seja agradecido pelo conselho por ele recebido. Em meu sonho pude ver que a estrada pela qual o cristão viajaria era murada dos dois lados, e o muro chamava-se Salvação. O cristão seguia seu caminho sobrecarregado por causa do fardo às suas costas. Seguiu até alcançar um local íngreme, no alto, no qual se erguia uma cruz, e pouco abaixo no vale um sepulcro. Assim que cristão chegou à cruz, seu fardo foi abrandando, escorregou dos seus ombros, tombou e foi descendo até a entrada do sepulcro onde caiu. E não mais o enxerguei. Cristão ficou leve e aliviado e disse, ele me trouxe repouso com sua angústia e vida pela morte. E ali permaneceu algum tempo, olhando e admirado, pois ficara muito surpreso ao perceber que a visão da cruz o aliviava do seu fardo. Olhou até que as fontes de sua cabeça manassem água que lhe escorria pelo rosto. Enquanto o cristão olhava e chorava, 3 seres resplandecentes se aproximaram dele e o saudaram dizendo, a paz esteja contigo. E o primeiro lhe disse, os seus pecados estão perdoados.
O segundo despiu dos farrapos e o vestiu com roupas novas. O terceiro gravou-lhe um sinal na testa, entregou a ele um pergaminho lacrado com um selo, instruindo o cristão a entregá-lo no portão celestial. Os 3 partiram. Cristão deu 3 saltos de alegria e seguiu cantando. Sobrecarregado de pecados, aqui cheguei. Ninguém podia aliviar o meu pesar, que até aqui tive que carregar. Ah, lugar maravilhoso, será venturoso. Aqui o fardo das costas cairá, a corda que a mim o prende romperá. Bendita cruz, bendito sepulcro, seja abençoado o homem que por mim foi humilhado.